Muito bem, pessoal. Vamos aqui à correção dos exercícios sobre números racionais, beleza? Vamos juntos aqui. Questão número 1, minha gente. Assinale a alternativa que contenha a fração geratriz da dízima periódica. 0,22222, assim vai infinitamente. Beleza, pessoal. Veja bem, quando nós falamos de dízima periódica, eu disse para vocês que toda dízima periódica veio de uma fração, certo? Ela foi originada de uma fração que nós chamamos de fração geratriz, ou a fração que gerou a dízima. Para nós encontrarmos essa fração, primeiramente nós vamos ver qual é o período dessa dízima. O que é o período mesmo? É o número que sempre se repete. Então, note aqui que o período aqui, o número que sempre se repete aqui, olha só, é o 2. Você tem ali, olha, 2, 0,22222. Então, o período aqui, período, é o número 2. Ok? Para nós encontrarmos a fração geratriz, basta nós colocarmos esse período, exatamente o período, 2 sobre o 9. E esse 9 vai aparecer aqui quantos forem o número de dígitos do período. Como assim? O período aqui não tem um único dígito? Não é só 2? Então, o 9 vai aparecer embaixo uma única vez. Beleza? Pronto. 2 sobre 9, a alternativa é letra A. Está matado. Beleza? Só como um bônus aqui. Professor, tu quer dizer, então, que se isso aí fosse 0,23, infinitamente, eu ia detectar que o período é 23. Isso. Você vai ver aqui que o período dessa dízima aqui é o 23. Beleza. Então, para encontrar a fração geratriz, eu coloco 23 sobre... Aí eu vou ver quantos dígitos tem o meu período. Esse aqui tem 2, ó. 2, 1 e o 3 é o segundo dígito. Então, são 2 dígitos. Então, eu vou colocar um 9 para cada dígito do meu período. Se o período tem 2 dígitos, eu vou colocar 2 9s aqui. 2 dígitos 9 embaixo também. Beleza? Fica aí a observação. Eu acredito que isso aqui vai adiantar vocês aí em algumas outras questões. Beleza? Vamos junto, hein? Questão número 2 agora. A questão número 2 também envolvia a ideia de dízima periódica. Olha só, atração não, tá, gente? Isso aqui foi um erro na, na, na hora de fazer a lista, tá? Não é a atração, isso aqui é a fração, ok? É a fração, o correto aqui, né? Só agora que eu vi isso também. Então, vamos lá. A fração geratriz da dízima periódica, 2,133333 é... professor, e aí? Como é que eu vou resolver isso? Bem, repara numa coisa aqui. Para isso daqui, eu ensinei para vocês uma jogada, que foi a seguinte. O que a gente vai fazer para não ter problema com isso daqui? Nós vamos seguir esse roteirinho aqui. Olha só, você vai colocar, em primeiro lugar, em cima, o número que não, ou os números que não se repetem e o período. Então, vamos lá. Número que não se repete e o período. Número que não se repete é o 2 e o 1, né? A primeira coisa até, ó, já identifica o teu período. Melhor coisa, já começa matando quem é o período. O período aqui é o número que se repete, né? O 3, 3, 3. Então, o período é 3. Beleza. Bem, os números que não se repetem, então, tá na cara do gol, né? É o número 2 e o número 1. Beleza? Então, os números que não se repetem e o período. Então, eu vou colocar o 2, o 1 e o
3. Os números que não se repetem e o período. Beleza. Diminuído de quem? Diminuído dos números que não se repetem. Então, o número ou os números que não se repetem. Bem, quem não se repete? 2 e 1. Ó, esses dois primeiros aqui não se repetem. Então, menos 21 sobre 9. Esse 9 aqui vai aparecer quantas vezes? Bem, vejamos. O 9 aqui vai aparecer quantas vezes forem o algarismo do meu período. De novo, a mesma ideia de antes. O 9 aparece aqui quantas vezes forem o número de algarismos do meu período. Como esse meu período aqui ele tem um único algarismo, que é o 3, o 9 vai aparecer aqui uma única vez. Beleza? Só que aqui também vai entrar o 0. Por que que aqui também vai entrar o 0? Aqui também vai entrar o 0, porque além desse período que eu tenho aqui, também, vai entrar aqui, eu tenho um número intruso, vamos assim dizer. Vamos apelidar esse número aqui de número intruso, tá bom? Um número que apareceu ali sem razão de ter aparecido. Eu não sei por que motivo ele está bagunçando aqui, minha gente. Espera aí. Aqui, minha gente, é no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Espera aí. Ele bagunçou o coreto aqui. Período. Deixa eu refazer aqui. 3. A minha lousa agora resolveu bagunçar minha vida, gente. Espera aí. Período 3, beleza? Então, recapitulando, vou escrever os dois dígitos que não se repetiram, beleza? Os dois dígitos que não se repetiram. Em seguida, o período, 3. Vou diminuir isso aqui dos dois dígitos que não se repetiram, 2 e 1. Beleza. Sobre 9, esse 9 vai ser quantas vezes for o número de dígitos do meu período. O meu período aqui é 3, o 3 aparece uma única vez, então o 9 também aparece uma única vez. Beleza. Ou seja, se aqui fosse 37, por exemplo, se fosse 2,1373737, aí eu ia ter aqui dois dígitos, aí eu teria que botar 2 9s. Entendeu? Como eu tenho somente o 3 se repetindo, o 3 é um dígito só, então o 9 fica sozinho. E o 0, voltando, o 0 vai aparecer aqui. Por quê? Porque o 0 está indicando para mim o número que está aqui como intruso. Quem é o número que está como intruso aí, professor? Como assim intruso? É esse número 1 aqui. Olha, esse 1 aqui está aqui como um intruso, certo? Por quê? Se fosse 2,33333, era até mais fácil. Não ia ter nenhum número entre a vírgula e o período. Só que aqui, entre a vírgula e o período, tem um número aqui no meio. Que número é esse? É o número 1. Repara ali, olha. O número 1 está aqui, ó, entre a dízima e o período, ok? Como esse número 1 está aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar aqui no final o 0. Quantos zeros, professor? Quantos dígitos tem o número intruso? Um só, né? É só o número 1, então você vai colocar 1, 0 aqui. Beleza? Muito bem. Então, mas se aqui fosse 2 dígitos intrusos, você iria colocar 2 zeros aqui. Beleza? Diz para mim depois aí se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Quem é do curso tem suporte, me chama lá, tá bom? Então, agora é só fazer conta. Agora é tranquilão, agora é só a gente fazer conta. Então, vamos lá. Vou fazer 213 menos 21. Vai no cantinho lá, ó. 213
menos 21. 3 menos 1 é 2, 21 tira 2 é 19, né? 192, beleza? Sobre 90. Isso daqui, você vai olhar na múltipla escolha e vai dizer, professor, não tem esse número na múltipla escolha. O que eu faço aí, professor? Bem, simplifica essa fração, que você vai ver que vai aparecer o número da múltipla escolha. Olha, vamos simplificar isso daqui por 2, beleza? Vai dar 192 dividido para 2, vai dar 19 para 2, vai dar 2 vezes 9, não é isso? 2 vezes 9, 18, faltou 1, desce o 2, 96, beleza? 192 divide para 2, pode fazer, vai dar 96. 90 divide para 2 dá 45. Aí você me diz, pronto, né, professor? Acabou, agora eu olho para a múltipla escolha e não tem de novo, porque não acabou ainda. Por quê? 96 e 45 são divisíveis por 3. Poxa, professor, como é que eu ia saber isso? 9 mais 6 dá quanto? Soma os algarismos. 9 com 6, 15. Beleza. 15 dá para dividir para 3? Dá. Então, 96 também dá. 4 mais 5 dá quanto? 9. Então, 9 dá para dividir para 3? Dá. Então, 45 também dá. Então, pode dividir por 3, que aí sim nós vamos chegar na resposta. Vamos lá, então. 96 divide para 3, 9 divide para 3, dá 2. Concorda comigo? 9 divide para 3 vai dar 3, perdão, 2 não, né? 3, 9 divide para 3 é 3, 6 divide para 3 é 2, 32. 45 divide para 3, pode fazer, vai dar 15, ou seja, 32 sobre 15 é a minha resposta aqui. 32 sobre 15, que é a letra B de bom, acertei. Ok? Muito bem. Vamos lá. Dentre as frações apresentadas, então essas daqui, aqui representa a forma irredutível da fração, ou perdão, do número decimal. 0,32 eu também ensinei isso daqui. Como é que eu escrevo 0,32 na forma de fração? Porque ele quer a forma irredutível. Forma irredutível é de uma fração. Então, eu preciso transformar esse cara em uma fração. O que eu ensinei para vocês na aula passada, melhor, em aulas anteriores? O primeiro número, o primeiro dígito, depois da vírgula, é o que eu chamo de décimo. O segundo dígito depois da vírgula, observe que a vírgula está aqui. O segundo dígito depois da vírgula é o que eu chamo de centésimo. E eu vou saber que número é esse olhando para a última casa decimal, que é a casa dos centésimos. O último dígito que eu tenho aqui está na casa dos centésimos. Então, eu vou dizer, eu vou pegar o número que aparece aqui, 0,32. Só que lembra que 0,32 é a mesma coisa que 32. Beleza? Então, eu vou colocar o número 32 sobre décimo centésimo. Então, isso aqui é 32 centésimos. Então, vai ficar 32 sobre 100. 32 centésimos. Uma outra técnica para você lembrar disso daqui é a seguinte. Se eu tenho 2 dígitos depois da vírgula, eu vou ter 2 zeros depois do 1. Beleza? Então, ficou 32 sobre 100. 32 centésimos. Professor, não tem isso na múltipla escolha. Não, por quê? Porque falta simplificar. Aqui, dá para simplificar por 2, vai dar 16 sobre 50, depois simplifica por 2 de novo, mas não precisa. Pode simplificar direto por 4. É só você sacar que 32 dá para dividir para 4, vai dar 8. E 100 também dá para dividir para 4, vai dar 25. Então, resposta é 8 sobre 25.
que corresponde para mim aqui, não é? Exatamente a alternativa letra C. Beleza? De curtir e acertar essa questão. Muito bem. Vamos lá. Questão 4. 5 amigos foram a uma pizzaria e dividiram uma pizza. A primeira amiga, melhor, 5 amigas, né? A primeira amiga que gostaria de comer 2/3 da pizza, então a primeira amiga afirma que gostaria de comer 2/3 da pizza. Beleza. A segunda, 4/5 da pizza. Beleza. A terceira, 7/8 da pizza. Show. 7/8 da pizza. E a quarta, 8/10 da pizza. E a quinta, 10/12. Poxa, a quinta, 10/12. Beleza. Aí vem a pergunta da pizza. Sendo assim, qual das amigas comeria mais pizza? Beleza? Qual das amigas iria comer mais pizza se o que elas se o que elas desejassem acontecesse? A primeira coisa que eu quero que você saque é o seguinte. Primeira coisa, vamos pegar o 8/10 e vamos simplificar. Olha o que nós vamos encontrar quando nós pegarmos 8/10 e simplificarmos. 8/10, os dois são pares, então dá para dividir por 4, em cima e embaixo. Muito bem. 8 divide para 4, dá 2. 10 divide para... Não, para 4 não, desculpem. 2. 4 é o outro. 2. Espera aí. 10 não dá para dividir para 4, né? Então, 4 não. Na verdade, aqui é 2. 8 divide para 2, dá 4. E aqui vai dar 4. E 10 divide para 2, aí sim dá para dividir. Vai dar 5. Espera aí, professor, deu 4/5. Lembra quando nós estudamos frações equivalentes? Então, 8/10 é a mesma coisa que 4/5. Ah, então eu posso trocar? Pode. Espera aí, professor, mas já tem 4/5 aqui. Isso quer dizer que a segunda comeu a mesma coisa que a quarta, não é? Deixa eu botar aqui para a gente ter um referencial. Ó. Terceira, quarta, quinta. Ou seja, a segunda comeu a mesma coisa que a quarta amiga. Ambas comeram a mesma coisa, porque 4/5 ou 8/10, lembra? Representa a mesma quantidade. Então, essas duas amigas aqui, elas comeram o mesmo tanto, tá bom? Eu falar 8/10 ou eu falar 4/5 é a mesma coisa. Então, eu posso colocar aqui. Ou seja, como eu quero saber quem comeu mais, eu posso desprezar uma das duas aqui, porque se as duas foram a que comeram mais, eu teria que ter duas respostas na múltipla escolha, o que não acontece, não é? Então, uma das duas aqui eu já mando para o espaço. Beleza. Agora eu vou pegar 10/12 e vou simplificar ele. 10/12 dá para dividir por 2. Isso aqui vai dar 10 divide para 2 é 5. 12 divide para 2 é 6. Então, isso aqui vai dar a mesma coisa que 5/6. Vou manter ele aqui. 5/6. Ó, 5/6. Ok? Muito bem. Uma tática de concurso aqui que vale a pena a gente comentar na resolução de questões. Uma tática de concurso que a gente pode usar aqui. Veja bem,
Como eu tenho duas amigas que comeram a mesma coisa, a segunda e a quarta comeram o mesmo tanto, eu já sei que a resposta não vai ser nem a segunda nem a quarta. Já posso eliminar segunda e quarta. Por que eu tenho certeza que a resposta não pode ser essa? Porque a pergunta é qual das amigas e não quais das amigas. Qual é uma só. Das amigas comeria mais. Como eu tenho duas que comeram o mesmo tanto, se a resposta fosse a segunda amiga, também teria que ser a quarta, porque elas comeram o mesmo tanto. Então, na múltipla escolha, teria que estar a segunda e a quarta. Entendeu? Não poderia estar a segunda aqui e a quarta aqui, porque as duas respostas seriam corretas se a resposta fosse 4/5. E aí a questão teria que ser anulada. Não pode ter resposta duplicada. Então, isso quer dizer que eu já elimino essas duas aqui. Beleza? Menos uma coisa para eu ter que me preocupar. Menos uma fração. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ficar só com essas três aqui, ó. 2/3. Vou ficar só com essa, ó. 2/3. 7/8 e 5/6. Tá, professor, e como é que eu vou saber qual das três é a maior aí? Primeiramente, vamos colocar isso aqui em um cantinho. Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é o seguinte. Nós vamos calcular o MMC entre 3, 8 e 6. Então, bota lá, 3, 8 e 6. MMC dá por 2? Dá. 3 não dá, repete. 8 dá por 2, dá 4. 6 dá por 2, dá 3. Dá por 2 ainda? Dá. 3 não dá por 2, repete. 4 por 2 é 2. 3 por 2 não dá, repete. Dá por 2 ainda? Dá, o 2 dá. 2 divide para 2 é 1. 3 não dá por 2, repete. 3 não dá por 2, repete. 3 só dá por 3. Agora sim. Isso aqui vai dar 1. 1. Beleza? E 3 divide para 3 dá 1 também. Beleza. Resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Beleza? Então, meu MMC aqui já ficou bem menor. Ó. Já ficou o número 24. Beleza. Coloque esse número no denominador, já que eu tirei o MMC dos denominadores. 3, 8 e 6. Beleza? Muito bem. Agora vamos lá. 3 vezes quanto? Frações equivalentes, hein? Ó, 3 vezes quanto vai dar 24? 3 vezes 8. Se foi 8 embaixo, é 8 em cima. E 2 vezes 8 vai dar 16. Agora aqui, 8 vezes quanto vai dar 24? 3. Foi 3 embaixo, é 3 em cima também. 7 vezes 3, 21. Beleza? Bota lá o 21. Agora o último. 6 vezes quanto vai dar 24? 6 vezes 4. Foi 4 embaixo, é 4 em cima também. 5 vezes 4, 20. Beleza? Agora, qual dessas é a maior fração aqui? Aí eu te ensinei isso. Já que os denominadores são iguais, o que é maior? O que vale mais? 16 partes de um total de 24, 21 partes de um total de 24 ou 20 partes de um total de 24? Professor, claro que é 21 partes de um total de 24. Isso. Ou seja, a maior fração aqui é a da terceira. Quem teria comido mais? A terceira letra C. Beleza? Tranquilo, né? Viu? Tranquilinha essa questão. Professor, se eu colocasse aquele 4/5 aqui, ia dar errado? Não, podia fazer com 4/5. Só que você ia ter que colocar o 5 aqui no MMC, a resposta ia ficar um número maior,
ia te dar mais trabalho e sem ter necessidade. Então, isso aqui vai uma dica aí para os vestibulares, concursos públicos, para as provinhas da vida. Usa essas táticas, tá? Seja criativo, fica atento a isso, faça a prova com inteligência, faça a prova com calma e com inteligência. Por quê? Porque numa hora dessa daqui, cara, se eu tenho duas coisas iguais e não tem dois na mesma resposta, então não pode ser 4/5, beleza? Não tem como ser 4/5, porque eu teria que ter duas respostas. Se você já saca isso, é menos um trabalho que você vai ter que ter, é menos uma fração que você vai ter que se preocupar. Beleza? Legal, né? Essa questão era um pouquinho maior mesmo. Agora vamos para a questão número 5. João caminhou 7/12 de um certo trajeto e Pedro caminhou 3/4 desse mesmo trajeto. Podemos afirmar que... Aí vem as perguntas, minha gente. João caminhou uma distância maior que Pedro. Pedro caminhou uma distância maior do que João. Aí vem as alternativas. Bem, aí vem a pergunta. O que você faz aqui? De novo, tática de prova. Lê as alternativas. João caminhou uma distância maior que Pedro? Não sei, eu tenho que comparar para mim saber. Pedro caminhou uma distância maior? Não sei. João e Pedro caminharam a mesma distância? Já elimino. Não. Essas duas frações não são frações equivalentes. Beleza? Por quê? Dá para simplificar 7/12? Dá. Não, professor. Como é que vai simplificar aí 7/12? Não tem como simplificar ele. Pois é. Como não tem como você simplificar o 7/12, então ele não tem fração equivalente a ele, certo? Nesse caso, ela é uma fração irredutível, então nunca que eu vou conseguir igualar isso com 3/4. Então, não são frações equivalentes. Logo, eles não caminharam a mesma distância. Os dois completaram o trajeto? Não. Por quê? Porque o João caminhou 7/12. O que isso quer dizer? Se eu dividir esse caminho em 12 partes, ele só completou 7. Quer dizer que faltou quantos? 7 para chegar a 12, falta 5, né? Faltou 5 de 12 ainda. E a mesma coisa para o Pedro. O Pedro caminhou 3/4. Quer dizer, faltou 1/4 ainda. Faltou uma parte de 4. Beleza? Tá, professor, beleza. Então, eu já sei que essa daqui não é, e já sei que essa daqui não é, porque eles não completaram o trajeto. Completar o trajeto seria fazer 12 de um total de 12, ou fazer 4 de um total de 4. Isso aqui seria completar. Beleza? Muito bem. Então, eliminei esse daqui. Apenas João completou o trajeto? Não, João também não completou nada. Beleza? O João só fez 7 de um total de 12. Beleza. Então, professor, como é que eu vou fazer com isso daí? Eu preciso, então, comparar as minhas frações. Como assim, professor? Olha aqui. Eu vou precisar comparar. Porque eu preciso saber quem andou mais e quem andou menos. Então, para isso, eu vou comparar essas duas frações. O que eu faço? Primeira coisa, calculo o MMC entre 3 e 12. E agora eu vou te dar uma dica valiosíssima. O MMC entre 3 e 12, 12 não é múltiplo de 3? 12 não está na tabuada de 3? Tá. Então, 12 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 4 dá 12, né? Então, 12 é múltiplo de 3. Como 12 é múltiplo de 3, a resposta do MMC é o próprio 12. Então, fica a dica. Você está tirando o MMC entre um número e o múltiplo desse número. Então, a resposta vai ser o próprio múltiplo. Beleza? Então, MMC entre 3 e 12
12 é múltiplo de 3, então é o próprio 12. Beleza, então eu vou colocar o 12 aqui embaixo. 12. E aqui eu vou colocar o 12 também. 12 vezes quanto vai dar 12? 12 vezes 1, né? Foi 1 embaixo? É 1 em cima. 7 vezes 1, 7. Ok? Agora aqui. 4 vezes quanto vai dar 12? 4 vezes 3. Se é 3 embaixo, é 3 em cima também. 3 vezes 3 é 9. Beleza? Agora ficou fácil, né? Como aqui embaixo é 12 e aqui também é 12. Bem, se os denominadores são iguais, o que falta comparar? Os meus numeradores, né? 9 é maior do que 7. Logo, 3/4 é maior que 7 sobre 12. Ou seja, o Pedro andou uma distância maior do que João. Alternativa letra B. O Pedro andou uma distância maior que o João. Muito bem. Pedro caminhou uma distância maior do que João. Acabou. Só isso. Ok? Agora aqui, questão 6. Em uma cidade com aproximadamente 120 milhões, tá? Milhar, milhão, 120 milhões de habitantes, sabe-se que 7/12 da população tem menos de 25 anos. Portanto, a quantidade de pessoas com mais de 25 anos nessa cidade é igual a, cuidado, tá? Ele informou quem tem menos de 25 anos e pediu quem tem mais de 25 anos. Cuidado com isso aqui. Então, olha só, menos de 25. Qual fração que é? Menos de 25 anos é que fração aqui? Vejamos. Olha só, deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para você visualizar. Pronto. Olha só. Menos de 25 anos, 7 sobre 12. Isso. Ok. Beleza. Se menos de 25 anos é 7 sobre 12, mais de 25 anos, vai ser o quê? Eu ensinei aqui. Basta a gente complementar. 7 em cada 12 tem menos de 25. Se eu estou comparando de 12, 7 em relação a 12, 7 para chegar a 12, quanto que falta? 5, né? Então, 5 a cada 12 tem mais de 25. Percebeu? Então, se eu tenho 7 em cada 12 tem menos de 25, o que sobra? 5 em cada 12 tem mais de 25 anos. A ideia aqui é só você realmente sacar isso. Se eu tenho um grupo que é 7 de um total de 12, e esse grupo tem menos de 25, tá. Bem, se eu estou comparando 7 com 12, 7 para 12, 5. Então tem outros 5 de um total de 12 que tem mais de 25 anos. Então, é esse grupo aqui que eu quero. Eu quero 5/12 de 120 milhões. Beleza? Como é que a gente encontra isso aqui, professor? Eu te ensinei, quando nós falamos de multiplicação de frações. É só pegar o 5 sobre 12 e multiplicar por 120 milhões. Ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vou te ensinar umas técnicas de cálculo aqui. Vamos pegar o 120 aqui e vamos simplificar ele com 12. 120 eu vou simplificar com 12. Lembra que eu já te ensinei isso. Quando aqui é vezes, você pode simplificar a fração
fazendo um número de cima com um número de baixo, tá bom? Sem se importar com a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Bem, 120 e 12, ambos dão para dividir por 12. Então, eu vou pegar esse cara, vou dividir para 12, vou pegar o 12 e vou dividir para 12, beleza? 120 divido para 12, isso aqui vai dar 10, beleza? Muito bem. Agora vem a manha. 12 divide para 12, isso aqui vai dar 1. Beleza. Então, aqui embaixo deu 1. 5 dividido para 1 vai dar quanto? 5 mesmo, né? Então, isso aqui eliminou. 5 divide para 1 é o próprio 5. Aqui, 120 divide para 12, vai dar 10. Beleza, peguei o 120 e dividi para 12, deu 10. O que eu faço aqui agora? 5 vezes 10, 50. Percebeu? 5 vezes 10, 50. Ok? Só lembrando, da onde que esse 10 veio, de eu ter simplificado o 120, dividindo ele por 12. Aqui deu 10. Peguei, se eu dividir por 12 em cima, divido por 2 embaixo. 12 divido para 12 dá 1. 5 divide para 1 é o próprio 5. 5 vezes 10, que foi o resultado aqui, dá 50. Beleza. E o 0,00000? Repete. 50 milhões. Pronto. Alternativa letra A de acertei. Ok? E aí eu vou te ensinando aqui, olha, devagarzinho aqui, eu vou te ensinando essas táticazinhas aqui de cálculo, beleza? Então, vamos lá. Bem, questão 7. Vamos aqui para a questão número 7. Leia o que se pede e responda à questão. Cuidado que veio esse texto aqui, e olha, gente, sinceramente, quando eu montei essa lista aqui, eu não sei por que esse texto veio, eu não sei se fazia parte da questão ou se foi algum engano da plataforma que eu tirei a questão. O caso é que veio esse texto, que, veja bem, nem precisa do texto. Eu não sei se botaram um texto para contextualizar alguma coisa, ou se o texto está aqui para poder apenas, ou se foi algum engano de quem fez a questão, não sei. Eu sei que esse texto não vai fazer a menor diferença, beleza? Pelo seguinte, olha o que a nossa questãozinha vai dizer aqui. De acordo com esses dados, segundo o IBGE, em 2019, a população do Espírito Santo era estimada em aproximadamente 4 milhões de habitantes. E a do município de Vila Velha em 500 mil de habitantes. Beleza? Muito bem. Então, a população do Espírito Santo era de 4 milhões de habitantes. Vamos colocar aqui. Espírito Santo, 4 milhões de habitantes. Beleza. E a população do município de Vila Velha, 500 mil de habitantes. Beleza. 500 mil é a mesma coisa que 500 mil, né? Pode colocar aqui 500 mil, beleza? 500 mil, olha, 500 mil, isso daqui, eu vou trocar isso por 500 mil. 500 mil é a mesma coisa que 500 mil. 500 mil. Beleza. De acordo com esses dados, em 2019, a população do município de Vila Velha correspondia a que fração da população do estado do Espírito Santo? Então, ela correspondia a que fração
da população do estado do Espírito Santo. Então, lembra, eu te ensinei isso. É sempre parte sobre o todo. Então, a população de Vila Velha é uma parte da população do Espírito Santo. Então, fica em cima. E o total é o todo, é a população do estado, que era de 4 milhões. Perdão, isso mesmo, 4 milhões. Beleza? Então, vai ficar 500 mil sobre 4 milhões. E agora vem aquela brincadeira do simplificar o zero, não é? Simplificar por 10. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Corta um zero em cima e um zero embaixo. Corta um zero em cima e um zero embaixo. Corta um zero em cima e um zero embaixo. De novo, tem mais um ainda. Corta mais um zero em cima e mais um zero embaixo. 5 zeros em cima, eu posso cortar 5 zeros embaixo. Esse zero eu não posso mais cortar porque não tem outro zero em cima. Beleza, o que sobrou? Sobrou 5 sobre 40, professor. Beleza? Tá acabando, hein? Ó, 5 sobre 40. Dá para simplificar ainda. Por quanto? Por 5, aluno. Por 5. 40 dá para dividir para 5 e 5 dá para dividir para 5. 5 divide para 5 é 1. 40 divide para 5 é 8. Ou seja, a população de Vila Velha é 1/4 da população do Espírito Santo. Ó, que número que ela é? 1/4 da... Perdão, 1/4 não. 1/8, melhor dizendo, da população do Espírito Santo. Então, a população de Vila Velha, repetindo, é 1/8 da população do Espírito Santo, do estado todo. Beleza? O que isso quer dizer? Já vou dar a dica aqui para a aula de razão. De cada 8 habitantes do Espírito Santo, 1 habitante mora na cidade de Vila Velha. Beleza? Então, resposta letra B, 1/8. Ok? Bem legal essa questão. Achei ela muito interessante mesmo. Vamos lá. Questão número 8. Joana deu toda a sua barra de chocolate para seus amigos. Rafael ganhou 3/8. Beleza. Então, Rafael ganhou 3/8. Beleza. Fábio ganhou 1/4. Então, Fábio aqui, ó, levou aí 1/4. Fábio. Natália ganhou 1/5. 1/5 ficou com a Natália. Muito bem. Tiago, Xará, ficou com o restante. Interessante, o professor ainda comentou isso aqui na aula sobre esse assunto, hein? Ainda comentei isso aqui na aula. O Tiago ficou com o restante. E aí é que são elas. Que restante é esse, professor? Deixa eu botar o nome do Tiago aqui. Tiago, com H ainda. O meu Tiago não tem H, hein? É um tal de botar Tiago com H. Todo mundo me pergunta se meu Tiago tem H. Não, meu Tiago é sem H. Mas todo mundo, até questão de prova, bota Tiago com H. Tudo bem. Tiago ficou com o restante. Professor. E aí? Ele não fala que restante é esse. Mas eu te dei a dica na aula sobre esse assunto aqui, hein? Olha só, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós precisamos somar o que tem o Rafael, o Fábio e a Natália juntos, para mim saber o que restou, certo? Eu não tenho como saber qual é o restante sem saber primeiro qual é o todo. Concorda comigo? Então, primeiro eu vou pegar e vou somar essas 3 frações aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos somar essas 3 fraçõezinhas aqui primeiro. Ok. Então, vamos. Eu vou tirar aqui até, é mais fácil a gente tirar o MMC. Por quê que vai ser mais fácil? Porque olha qual foi a pergunta. Quem ganhou
o maior pedaço. Foi? Dá para usar o tal método borboleta, professor? Dá. Só que nesse caso, como a gente vai ter que comparar depois quem ficou com o maior pedaço, é melhor a gente fazer pelo MMC. Por quê? Porque eu já vou tendo as frações equivalentes para eu poder comparar. Beleza? Então, vamos lá. Vou tirar o MMC entre 8, 4 e 5. Beleza? Espera aí. 8 não é múltiplo de 4? É, professor. 8 é múltiplo de 4. Então, o MMC entre 8 e 4 é o próprio 8. Eu já te dei essa dica numa questão acima. Se um número é múltiplo do outro, o MMC é o próprio múltiplo. Beleza? 8 é múltiplo de 4. Então, o MMC entre 8 e 4 vai ser o próprio 8. Beleza? Agora, o MMC entre 8 e 5. O MMC entre 8 e 5, 5 é um número primo, certo? Então, não tem jeito. O MMC vai ser multiplicar o 8 pelo 5. 8 vezes 5, 40. Estou te ensinando a tática, tá? Isso aqui é tática de concurso para tu ganhar tempo. Professor, eu não ia conseguir lembrar disso. O que eu teria que fazer? Você precisaria vir aqui e calcular o MMC entre 8, 4 e 5. Nada do outro mundo também não. Beleza? Olha só aqui. Vou pegar isso daqui, vou dividir por 2. Vai dar 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 5 por 2 não dá, repete. Eu te garanto que vai dar 40. Hein? Dá por 2 ainda. 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1, 5 por 2 não dá, repete. Como tem um 2 aqui, eu vou pelo 2 de novo, beleza? Então, vai ficar 2 por 2 é 1, 1 não dá por 2, repete. 5 não dá por 2, repete. 5 só dá por 5, né, professor? Isso. 5 divide para 5 é 1. Como aqui já era 1 e 1, não tem mais o que fazer, né? Agora, multiplica essa brincadeira aqui e vai dar 40. Olha, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 5 é 40. Como eu já tinha te dito que ia dar. Beleza? Mas fiz para tu ver que, se você não souber as táticas, faz no braço mesmo, não tem problema. Olha agora. 8 vezes quanto vai dar 40? Professor, 8 vezes 5. Isso. 8 vezes 5, 40. Foi 5 embaixo, é 5 em cima. 3 vezes 5 é 15. Beleza. Agora, 4 vezes quanto vai dar 40? 10. Foi 10 embaixo? Foi. É 10 em cima também. 1 vezes 10 é 10, professor. Isso. Agora, 5 vezes quanto vai dar 40? 8. Foi 8 embaixo, é 8 em cima. E 1 vezes 8 é 8. Ok. Pronto. Então, agora é só repetir o denominador, já que eu tenho denominadores iguais. Agora, eu repito o denominador e somo os numeradores, já que é para somar tudo, já que eu quero juntar tudo. Então, vamos lá. 15 com 10 é 25. 25 com 8, isso daqui vai dar 33, né? 33? Isso. 25 com 8, 33. 33 de 40, beleza? Então, quando eu somo essas três frações aqui, quando eu junto essas três frações, o que ganhou cada um deles de chocolate, eu vou perceber que os três juntos comeram 33 de um total que foi repartido em 40 partes. Beleza? Então, é como se a barra tivesse 40 pedacinhos e os três juntos comeram 33. Beleza? Bem, se os três juntos comeram 33 pedaços de um total de 40,
O que sobrou para o Tiago? 33 para 40, faltam 7, né? Então, para o Tiago, só sobrou 7 de um total de 40. Beleza? Ou seja, ele ficou com o que sobrou, né? Sobrou para ele o quê? 7 de um total de 40. Beleza. Como sobrou para ele 7 de um total de 40, eu já sei, então, quanto cada um recebeu aqui. Beleza? Eu já sei que o Tiago recebeu esse restante aqui. Eu vou até botar de azul também, para ficar junto com os outros ali, ficar combinando com os outros. O Tiago ganhou 7 de um total de 40. Beleza. A pergunta é, quem ganhou o maior pedaço? Bem, eu vou comparar aqui embaixo, olha. Eu não vou comparar esse cara com esse. Por quê? Porque aqui embaixo, aqui em cima, os denominadores são diferentes. Eu vou comparar o Tiago aqui embaixo, ó, aonde os denominadores são iguais. E o Tiago foi quem menos ganhou chocolate. Ele ganhou 7 de um total de 40. Quem ganhou mais chocolate foi o Rafael, porque ele ganhou 15 de um total de 40. Então, resposta letra B. O Rafael não, perdão. Rafaela. Não é isso? Deixa eu ver aqui, gente. Eu botei os nomes errados aqui, meu Deus. Rafaela. Poxa, vamos fazer um negócio direito aqui. Rafaela. Ok? Era Rafaela, Fábio, Natália, Tiago e... Natália, Tiago... Isso. Ah, beleza. Joana foi quem deu as barras. Eu até falei, meu Deus, será que eu esqueci de alguém aqui? Não, Joana foi quem deu a barra de chocolate. Então, são esses aqui mesmo. Rafaela, Fábio, Natália e Tiago. Beleza. Ok, minha gente? Tranquilo, né? Viu aí? Questãozinha, essa daqui sim, uma questãozinha bem mais trabalhosa, tá? Uma questãozinha que dá um pouquinho mais de trabalho aí, uma questão um pouquinho mais desafiadora, mas eu estou te mostrando que é possível, tá bom? Você acertar com o que eu te ensinei, você já dá conta de resolver uma questão dessa daqui, tá bom? Tem questão que tem que pensar um pouco mais. Em compensação, tem questão que é mole demais, né? Olha essa daqui. A representação na forma decimal da fração 5 sobre 40 é, poxa, de graça. Ó, 5 sobre 40 aqui, tá de graça essa questão. Em compensação, essa daqui é bem mais fácil. E olha, provas é assim mesmo, tá? Concurso, vestibular, seja qual for, a ideia é sempre essa. Tem questões mais longas e mais complexas e tem questões mais diretas, mais fáceis. Por isso, não fica agarrado numa questão a vida toda travado ali, achando que vai dar, que você tem que acertar ela. Se uma questão fica muito nebulosa, larga ela e vai embora para outra, certo? Larga aquela questão, parte para outra questão, e porque às vezes a próxima questão é facinha. E aí você vai perder tempo na questão difícil, não vai ter tempo para fazer a fácil. E aí você acaba errando duas ao invés de uma, certo? Então fica ligado na tática aí, principalmente quem nunca fez esse tipo de prova. Olha só. Aqui então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é simplificar. Porque 5 sobre 40, 5 e 40, ambos estão na tabuada de 5. Então, dá para simplificar isso daqui por 5. 5 divide para 5 é 1. 40 divide para 5 é 8. Aí eu olho para a múltipla escolha e, professor, deu ruim. Na múltipla escolha não tem 1/8. Claro, porque na múltipla escolha está na forma decimal, não está na forma de fração, beleza? E aí, como é que eu passo para a forma decimal? Lembra? Eu te ensinei. Pega o 1, divide pelo 8. Não dá, professor. 1 é menor que 8. Dá sim. Quando um número é menor, você faz o quê? Quando o teu dividendo é menor que o seu divisor, você faz o quê? Você coloca o 0 e 0, vírgula.
Beleza, já elimina a letra A. 1, alguma coisa não é. É 0, alguma coisa. Bem, 0, o quê? Vamos lá. 8 vezes quanto vai dar 10 ou perto de 10? 8 vezes 1, né, professor? 8 vezes 1 é 8, para chegar a 10 falta 2. Isso. Bem, não é essa. Não é a B. Olha a tática de prova, principalmente prova de múltipla escolha. Olha a estratégia. Já sei que vai dar 0,1. Então, não é 0,01, nada disso aqui. Risca. Vai ser 0,001? Não, pelo amor de Deus, menos ainda. Então é a letra A. Bem, vamos ver. A letra E está cá embaixo. Vai ser 0,000? Não, menos ainda. Então só pode ser a letra C. Acertou. Acabou, letra C. Nem termina a conta. Na hora que você está fazendo a prova, você está com pressa, você nem termina a conta. É essa daqui. Mas quer checar? Quer conferir? Pô, eu quero ver se é isso mesmo. Bora checar. Olha só. 2 ainda é menor que 8. Então, vamos continuar para a gente ver se você vai bater mesmo. 2 ainda é menor que 8. Coloca o 0 e continua a conta. 8 vezes 2, 16. Para 20, falta 4. 4 ainda é menor do que 8. Então, coloca o 0 e continua. Não precisa colocar nada aqui. Esse 0 está pela vírgula, esse outro 0 já está pela vírgula, e esse outro 0, a vírgula já me habilita a colocar aquele 0 ali. Porque esse primeiro 0 é o do décimo, o segundo 0 é para indicar o centésimo, e o terceiro 0 é para indicar o que eu vou colocar agora, o milésimo. Tá? 8 vezes quanto vai dar 40? 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Décimo, centésimo, milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Entendeu por que a gente coloca o 0 ali? Exatamente para formar o décimo, centésimo e o milésimo. Legal, né? Beleza, aí a matemática faz sentido. Quando faz sentido, tudo fica mais fácil. É aquilo que eu te falo. Eu não quero apenas te preparar para um concurso, para uma prova, para um vestibular, seja lá o que for. Eu não quero apenas te preparar para isso. Eu quero te ensinar matemática de uma forma que ela faça sentido para você. Faça de uma forma que tenha um significado. Não apenas para a prova, mas você entende por que funciona daquele jeito. Por que a regra do jogo funciona assim. Beleza? Se você entende a regra do jogo, o jogo fica muito mais fácil. Quando você entende como é que a matemática funciona, claro, ela vai ficar mais fácil. Garanto. Beleza? Então, muito bem. Minha gente, última questão para a gente fechar. E essa daqui a gente fecha ela com chave de ouro, hein? Vamos lá. Essa questão é muito boa. No último Natal, Jurandir ganhou de seu amigo Mário uma garrafa de espumante importado. Jurandir, sempre curioso, verificou que a garrafa cheia pesa 1,32 quilogramas. Minha gente, olha aqui. 1,32 quilogramas é a garrafa cheia. Tá. Vamos anotar algumas coisas aqui que eu acho que é importante. Primeira coisa, ele viu que isso aqui parece que você está perdendo tempo, né, na prova, mas não está, não. Se organizar é importante. Garrafa cheia, 1,32 quilogramas. O que é o quilograma? Quilo. Quando aparecer quilo em matemática, tem física. Quando aparecer esse quilo aqui, esse K, ele indica quilo. O quilo indica 1000. 1 quilo são 1000 gramas. Beleza? Então, o quilo indica 1000. Quilômetro, 1000 quilômetros. Certo? Melhor, 1000 metros. Então, 1 quilômetro. Quilômetro. 1 quilo de metro são 1000 metros.
1 quilômetro. Então, 1 quilograma, 1.000 quilogramas. Melhor, 1.000 gramas, forma 1 quilograma. Beleza, então é só você multiplicar esse cara aqui por 1.000. E multiplicar por 1.000, pessoal, é muito tranquilo. Eu até vou detalhar isso aqui melhor numa próxima aula aí. Mas é o seguinte, na aula de razões, se eu não me engano, ou eu já detalhei, ou eu vou detalhar melhor isso. Então, olha só, para multiplicar por 1.000, é só você pegar a vírgula que está aqui e andar com ela para a direita. Quantas vezes? Quantos zeros tiverem aqui. Então, como eu tenho 3 zeros, eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou andar com essa vírgula para a minha direita 3 vezes. Então, olha, 1, 2... professor, não tem número. Coloca o 0. Tá? Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3 vezes. Beleza? Ou seja, 1,32 quilogramas é 1.320 gramas. Beleza? Já passei para grama para ficar mais fácil. Aí eu saio do número com vírgula. Após aberta, depois de brindar com todas as pessoas que estavam em sua casa, 4/7 do espumante foram consumidos. Então, vamos pensar aqui, olha, na garrafa. Deixa eu colocar essa garrafa aqui para gente, para ficar até mais claro. Vou tentar desenhar uma garrafa aqui, gente. Tá? Sou desenhista, não. Quebra o galho. Fiz uma garrafa aqui, mais ou menos. Beleza. Então, olha bem. A garrafa totalmente cheia, ele verificou, tinha 1.320 gramas. Aí, beleza, ele foi lá, brindou com os amigos dele e tal, brindaram. Depois, a garrafa estava mais vazia. Quando a garrafa estava vazia, ele verificou que agora o peso dessa garrafa estava aqui 4/7 da garrafa foram consumidos. O que isso quer dizer? 4/7 da garrafa foram consumidos. Isso quer dizer que se eu dividir a minha garrafa em 7 partes, vamos imaginar que ele tenha dividido essa garrafa em 7 partes iguais, tá? O que aconteceu? 7 partes iguais aqui, ok? Ele percebeu que eles haviam bebido 4/7 do espumante, ou seja, 4/7 do espumante foram consumidos. O que sobrou aqui, então, olha, 1, 2, 3 partes. Sobraram aqui, deixa eu dar um zoom para você, que essa questão aqui é bom a gente detalhar bem ela, que ela não é tão simples. Sobrou para ele aqui 3/7. Beleza? Sobrou para ele aqui 3/7 do espumante. Beleza? Muito bem. Sobrou 3/7. Por que eu digo que sobrou 3/7? Como que tu sabe disso? Porque ele diz que foram consumidos 4/7. Ou seja, daqui até aqui, foram consumidos aqui 3/7. Perdão, 4/7. 4/7. Aqui foram consumidos 4/7. Ok? Ou seja, gastou 4 de um total de 7. Sacou? Muito bem. A garrafa totalmente cheia pesava 1.320 gramas. Depois, ele percebeu que, ao consumir 4/7, haviam sobrado na garrafa, olha aqui agora, ao consumir 4/7 do espumante foram consumidos. E, com isso, a garrafa
ficou, né, com o que sobrou, passou a pesar 0,76. Ou seja, com o que sobrou, ele viu que a garrafa passou a pesar, aqui embaixo, na verdade, a garrafa passou a pesar 0,76 quilogramas. Vai multiplicar por 1.000 de novo, professor? Vou. Vamos lá. Pego 0,76 e multiplico por 1.000. Vamos lá, então. Pega esse cara aqui, quilo, é multiplicar por 1.000. Então, 0,76 multiplica por 1.000. Essa vírgula que está aqui vai andar para frente 3 casas. Então, vamos botar vírgula para ela andar aqui. A vírgula estava aqui, ela vai andar para frente 3 casas. Então, ela vai andar 1, 2, bota o 0 mais 1. Beleza? Ó, 1, 2, 3. Ok? Pronto. 760. Agora, pode tirar o 0 e pode tirar a vírgula. Isso aqui vai dar 760 gramas. Beleza? Que é o que ele verificou que sobrou. Só que esse cara aqui é em cima do 3/7. Cuidado, tá? Isso daqui é em cima do 3/7. Por quê? Porque sobrou 0,76 quilogramas, 760 gramas. Ou seja, esse 3/7 que sobrou aqui, ele equivale a 760 gramas. Beleza? Então, 3/7 da garrafa equivale a 760 gramas. Beleza? Então, professor, peraí, quanto que equivale os 4/7? Bem, você concorda que, para mim saber o quanto que foi consumido aqui, é só eu subtrair? Certo? É só eu subtrair aqui agora? Só eu pegar 1.320 e diminuir 760. Quando eu subtrair isso daqui, 0 menos 0 dá 0. 2 é menor que 6, pega emprestado, fica 12, tira 6, fica 6. E aqui ficou 12, tira 7, fica 5. Vai dar 560. Então, esse camarada aqui, ele equivale a 560. Beleza? Vamos recapitular para ficar bem claro para todo mundo? Olha só, a garrafa pesava 1.320 gramas cheia. Eles beberam e aí ele diz que foram consumidos 4/7. Então, foi consumido 4/7. O que sobrou depois disso? Depois que ele consumiu 4/7, ele pesa a garrafa novamente e o líquido que sobrou na garrafa, ou seja, 3/7, esse tanto que sobrou, os 3/7, me dava um peso de 760 gramas. Ou seja, foram gastos 560 gramas, que equivale a 4/7. Beleza? Só lembrando, como que eu cheguei nesse 3/7? Ora, se foi gasto 4 de um total de 7, o que sobrou? 3 de um total de 7. Gastou 4 de um total de 7, sobrou 3 de um total de 7. São coisas complementares. Beleza? Ah, então tá bom, professor. Show de bola. Então tá. Neste caso aqui, minha gente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui agora. Agora está acabando, tá? Eu vou trabalhar em cima disso daqui agora. 4/7 equivale a
560. 4/7 é a mesma coisa que 560. Beleza? 4/7 corresponde a quem? 560. O que eu vou fazer com esse 560 aqui? Eu vou pegar esse 560. Esse 560 estava onde? Aqui dentro, ó. Não tá? Ele está aqui, na parte que foi gasta. A parte que foi gasta é 4 de um total de 7. Beleza? Só que ela está dividida em 4 partes, não tá? 4/7 é 4 partes. Equivale a 560. Eu vou pegar o 560 e vou dividir ele em 4 partes. Beleza? Então, vamos lá. 4 vezes 1 é 4, para 5 falta 1, desce o 6. 4 vezes 4 é 16, para 16 nada, desce o 0. 4 vezes 0 é 0, para 0 nada, dá 140. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, minha gente. Cada uma dessas partezinhas aqui, eu vou até tentar desenhar melhor para você. Cada uma dessas partezinhas aqui, que estão aqui dentro, elas valem 560. Então, aqui mede 560. Poxa, professor, tu vai dar zoom nisso daí para poder me mostrar? Vou, não acredite. Eu não estou com pressa, gente. Eu quero que você entenda. Para a próxima questão, se você errou essa, você acertar. Olha aqui. 560. Aqui. Vou fazer um negócio bem caprichado, hein? Tem 560 aqui. Essa outra parte também tem 560. Essa outra parte também tem 560. E essa última partezinha também tem 560. Professor, entendi. Por isso que você dividiu por 4. Sim. 4/7, cada parte tinha 560. Beleza? Eu dividi 560 em 4 partes. 560 não equivale a esse tanto aqui que foi gasto? Então, eu dividi em 4 partes. Perdão, 560 não, 140. Opa, tem que dar 560, poxa. Isso daqui, na verdade, é 140. Eu me empolguei aqui e acabei falando besteira. Ó, 140, 140, 140, 140. Beleza? 140, cada uma dessas partezinhas aqui. Agora sim. Então, cada parte aqui teve, na verdade, 140. 560 dividido para 4 pedaços iguais. 140 cada um. Se eu juntar tudo, 140 cada. Se eu juntar tudo, eu volto para quem? Para o 560. Beleza? Então, 560 divide para 4, 140. Se eu juntar tudo, eu volto para ele. Beleza. Só que eu vou pegar esses 140 e ele quer saber o quê? Olha qual foi a pergunta lá. Olha qual foi a pergunta. O peso da garrafa vazia é... quer saber o peso da garrafa vazia. Bem, eu vou pensar então que era 140 em tudo aqui, ó. 140, 140, 140. Beleza. Foi 140 em tudo. Eu vou fazer 140 vezes 7, né? Bem mais prático do que ficar somando tudo aqui, né? Vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4 é 28. Vai 2. 7 vezes 1 é 7, com mais 2 é 9. Deu 980. Beleza.
Deu 980 gramas. Isso só de líquido. Beleza? Com esse peso aqui, é o peso que equivale ao meu ao líquido que ali estava. Beleza? Então, assim, de espumante, tinham 980 gramas de espumante. Mas peraí, ele não tinha visto que o peso da garrafa era 1.320 gramas? Por que aqui deu 980 só? Porque aqui era o peso do espumante. Ah, então agora eu pego 1.320, que era o peso que a garrafa estava antes. Desconto 980. O que vai sobrar é exatamente o peso da garrafa vazia. Então, 0 menos 0 é 0. 2 menos 8, 2 é menor que 8, pega emprestado, fica 12. Tira 8, fica 4. 12 tira 9, fica 3. 340 gramas. Alternativa letra D. No final deu tudo certo. Beleza? Deu certo no final. Ok, gente? Então, essa questão aqui era realmente a questão mais difícil que nós fizemos. Essa daqui era, assim, a questãozinha mais chatinha. Se der bobeira, erra, principalmente quando você já está cansado. Então, recapitulando, a garrafa cheia, o peso da garrafa com o peso do espumante cheio deu 1.320. O camarada bebeu 4/7, viu o peso da garrafa de novo, deu 0,76 quilos, que é 760 gramas. Beleza. Então, ele viu que quando ele bebeu 4/7, sobrou o quê? 3/7, que equivale a 760 gramas. Isso quer dizer que o 4/7 que ele bebeu, subtraindo 1.320 de 760, eu chego em 560 gramas. Essas 560 gramas equivalem a 4/7. Isso quer dizer que 560 gramas vão ter que ser divididas em 4 partes iguais. Cada parte deu 140 gramas. Bem, se 4/7 é 140 vezes 4, 3/7 é 140 vezes 3. Então, eu vou completar com 140. O que eu vou ter de espumante? 140 vezes 7, que vai dar 980. Ou seja, de espumante, eu tinha um peso de 980 gramas. Ok? Como o peso total era de 1.320 gramas, é só eu diminuir 1.320 gramas menos 980 gramas, que vai dar 340 gramas. Beleza? Prontinho. Fim de jogo. A alternativa está ali. Era a letra D. Ok? Deu certo e também você deve estar pensando aí, deu por hoje, professor. É, verdade. Terminamos por aqui a correção de mais um grupo de exercícios, tá bom? A gente sempre faz assim, pega um vídeo e sai corrigindo tudo, beleza? Grande abraço, até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Fui.